E a menina tava com a roupa da Vivo e os vagabundos também estavam com roupa da Vivo. Então, para você ter uma noção do que a polícia militar também enfrentou ali. Ele abre com a menina, ele faz um leque. Tanto é que quando ele cai, eu chego perto dele, a primeira coisa que eu faço é com o meu pé esquerdo, eu puxo a arma. Não sabia do tamanho da coisa que eu fiz, do tamanho da ocorrência que era aquilo. Eu sabia que eu fiz o certo. Ele literalmente foi o meu herói. Meu irmão, tu brilhou, tu foi magnífico, irmão. O que tu fez ali naquele dia, o Brasil não sabe desse caso, numa repercussão como deveria. É o herói da vida real. Se ele fosse americano, tinha 3 filmes sobre ele já. Exato. E não sabe quem é o cara que fez aquilo ali. Como eu disse, tive a honra de te receber no podcast 23 e estamos aqui novamente. Irmão, aquele teu caso ali, aquele ocorrido, você tava na folga. Mas peraí, Glauber, fala pra galera que não sabe. Tem gente que não tá sabendo do caso. Conta aí pra galera. Não, eu vou pedir pra ele entrar no detalhe. E aí, irmão, tinha tudo pra dar ruim, né? Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Irmão, detalha pra gente, conta essa ocorrência aí no detalhe, do início ao fim, pra que quem não saiba possa conhecer o que houve. Essa ocorrência aí no dia aí é engraçado, né? Eu tava de folga no dia, cheguei, fui estacionar minha moto numa rua próxima e vi que tinha uma movimentação grande de policiais, principalmente a galera da Polícia Militar. Aí, o pessoal comentou que era um assalto, mas eu falei, é um assalto, a Polícia Militar tá ali, já resolveram. Por quê? É assim. Geralmente eles agem com uma maior velocidade, estão mais próximo da ocorrência, para mim estava tudo resolvido. Só que eu vi, quando 2 colegas passaram, são meus amigos hoje, passaram correndo, aí eu olhei assim e falei, os caras estão correndo, alguém fugiu. Eu falei, já que fugiu, vou atrás, vou tentar. Às vezes eu tava com um condicionamento físico bom, eu falei, vou atrás. Fui atrás, aí quando cheguei na esquina, próximo ao local onde tudo aconteceu, aí um dos colegas me informou assim, tá tendo um sequestro. Aí a movimentação, a gritaria, poxa, eram as 8 horas da manhã na cidade. Se você... Angra é uma cidadezinha de interior. Cidade pequena, né, cara? É uma cidade pequena de interior, mas ela tem um tráfego forte. Principalmente nessa época, ela estava com um tráfego forte. E depois eu cheguei até a comentar com você de outros casos aí, a gente vai abordar isso, mas ela tem essa característica. E a movimentação, a gritaria danada, aí eu perguntei pro colega, aonde? Sequestro onde? Aí de repente o cara estava vindo por trás do ônibus, entre uma árvore que estava na calçada e um ônibus. Ele passou, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, acho que dá para pegar. Aí ele olhou pra mim e ele falou... Mas o cara tinha o quê? Tinha tentado roubar o ônibus, alguma coisa assim? Não, como é que começou o negócio? O que acontece? Tuirão é vagabundo de podcast. Não, cara, eu fiquei curioso mesmo, cara. Então, o final eu já sei, mas o início eu não tava sabendo. Então, Flávio, tá tomando esporro do Antigão. Antigão, 34 anos de polícia. Flávio, conta essa porra no detalhe. No detalhe. É pra ver o perfil do malandro, né, cara? Vocês querem... Então tá bom, vamos no detalhe, vamos contar todas as partes. Um dia quente, tava 30 graus, não precisa tanto. Tá, mas vamos lá, vamos detalhar. Mas é importante, se tava chovendo, se não tava, é importante. É o seguinte, então, era um dia de sol, mas é verdade, pô, é verdade, cara. Naquele dia, tava tendo um assalto. Chato pra caralho. Então foi o seguinte, naquele dia, 3 criminosos se disfarçaram com roupas da Vivo. Eles botaram a camisa da Vivo, igualzinho, como fosse um funcionário. Eles renderam os funcionários na parte da manhã, adentraram a loja e anunciaram o assalto. Começaram a arrecadar as coisas, só que avisaram a Polícia Militar que estava tendo um assalto. A Polícia Militar vai ao local. 2 dos criminosos, eles se rendem ali. Só que um dos criminosos falou, eu não vou me render. Não vou me render. Ele pega a Vitória, que foi a menina do sequestro, pega ela como refém. Nisso, ele começa a arrastar ela como se fosse uma quadra, 2 quadras, mais ou menos. Vou contar 3 quadras porque ele anda na lateral, depois ele sobe 2 quadras. Ela era funcionária da loja ou estava passando na rua? Oi? A menina funcionária da loja. Ele pegou dentro da loja. Entendi. Então e a menina estava com a roupa da Vivo e os vagabundos também estavam com roupa da Vivo. Então, para você ter uma noção do que a Polícia Militar também enfrentou ali. Porque quando ele rende 2, tem um terceiro com roupa da Vivo também. Quem que é? Olha o que a polícia enfrenta também. Os caras, eu conheço todo mundo da ocorrência, conheço os polícias lá de Angra, sei como é que a galera é brabo. Meu irmão, os caras são guerreiros, trabalham bem. Então, o pessoal, na hora que viu ali,
Pô, mesmo assim conseguiram diferenciar, porque infelizmente a gente vai falar, vou estereotipar. Gente, não é estereotipar. Infelizmente, acho que o polícia, quando ele vira polícia, ele ganha um faro. Isso aí. Você olha pro vagabundo, tu sabe que ele é vagabundo e ele sabe aí. que você é polícia. Não adianta. É isso aí. Ah, mas você tá estereotipando. Meu irmão, vai pro inferno. A realidade é essa, nu e cru. É pelo comportamento, nem pelo É tipo diferente, físico. irmão. É o comportamento. O gato, quando É o olha olhar. pro É o olhar, o gato isso aí. olha pro rato, o rato sabe É que isso um é aí. o gato e o outro sabe que o outro é o rato, irmão. Exatamente, Não exatamente. vai ter jeito, parceiro. Isso aí. O pau vai quebrar. É. Então, ali a polícia militar trabalhou bem, já rendeu 2. O cara pega a menina e vai levando. Passa a primeira quadra e a polícia militar ali em cima, ele o tempo inteiro com a arma na cabeça dela, a arma apontando pros polícias. E o tempo inteiro a população em pânico, a população... Engraçado que a população ela fica em volta, né? Ela fica olhando perto, mas também ninguém vai fazer nada, porque sabe da periculosidade, mas o pessoal quer ver, quer acompanhar. A curiosidade é maior que a preservação Entendeu? da própria vida. E às vezes até atrapalha. E teve né? alguns Quando pontos que sempre teve atrapalha. gente que chegou perto do vagabundo. Ele tava com a arma na cabeça da menina que ficou perto, tipo, distância de 30 centímetros, mas também não fez nada. E é uma situação muito delicada, porque o cara tá com a arma na cabeça da menina, atira, não atira, como é que vai ser? E a gente estando naquela ocorrência ali, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Esses fatos aí eu soube depois, desse primeiro momento. Uhum. O que eu vivenciei foi os momentos finais. E nos momentos finais, foi na hora da decisão, irmão, foi aquele ponto. O cara arrastou na primeira quadra, lateralmente, arrastou a segunda quadra, aí já no sentido vertical, levando a menina para uma comunidade lá que é dominada pelo Comando Vermelho, que é o Santo Antônio. Ele leva ela em direção. Tempo depois a gente descobriu que o assalto tinha sido encomendado por criminosos dessa comunidade. Né? De acordo com nossa inteligência lá da unidade, a gente viu isso. E ele tá levando a menina já na segunda quadra, e isso os policiais já estão cercando e o negócio está se estreitando. Porque à medida que o vagabundo vai chegando próximo à comunidade, ele vai ficando mais nervoso, porque ele vai tendo aquela sensação que ele vai conseguir a fuga, mas ele também está se sentindo encurralado, porque era o momento onde os policiais estavam cercando ele. E nesse momento, irmão, já estava sendo transmitido na TV aqui no Rio. Já estava acompanhando, eu vi isso daqui de Niterói em casa. Cara, foi o pessoal câmera de TV ao vídeo. vivo? Não foi Já só celular? tinha, Não. O pessoal tava divulgando os Já vídeos tinha, de cima. Aí tudo me pegou agora, eu não lembro se era na TV, mas eu já tava vendo essas cenas. As cenas eram de vídeos. De Na vídeo, época o pessoal celular, tava gravando e encaminhando as cenas. E passando live, não sei. Quase Eu sei que ao vivo. mostrava né? os polícias PM de 762, assim, Isso. acompanhando ele, irmão. É, acompanhando é, os caras. E o cara arrastando, até que escuta um disparo. Isso. E aí o Flávio vai falar. Então, aí nesse momento que ele estava arrastando, eu vi, né? E eu passei, aí eu falei assim, eu vou pegar ele. Aí o polícia olhou pra minha cara assim, pô, tu acha que dá? Eu falei, eu acho que dá. Por quê? Eu falei, que eu tava conversando com o Túlio aqui antes da gente começar. Eu sempre tentei pensar um pouquinho mais com a cabeça no quesito de operações, para como a gente pode abordar, resolver determinadas situações. Graças a Deus, eu sou do interior, eu não tenho conhecimento que o pessoal aqui do Rio tem. Eu sou muito mais... eu sou cru, entendeu? Eu estou correndo atrás de conhecimento para me aprimorar mais ainda como profissional da segurança pública. Mas eu tenho um foco, eu procuro aprender, eu procuro escutar os mais velhos, eu procuro escutar o que as pessoas têm de experiência. Então, eu sou uma pessoa que procura escutar. E eu vivenciei muitas ocorrências de risco lá em Angra. Quando eu falei isso com ele, ele olhou para mim, pô, dá para fazer? Eu falei, acho que dá. Só que eu falei assim, se ele ficar desse lado da rua e eu atravessar e me posicionar de tal maneira, eu vou conseguir inibir para que não apresente um risco a ele. Ao mesmo tempo, se ele estiver numa posição desfavorável, eu não efetuo o disparo. É melhor ser um covarde, mas a menina ficar viva, e eu não efetuar aquele disparo naquele momento, porque ali ele está na vantagem. Ele está arrastando uma menina e eu estou na desvantagem. Eu não posso botar a vida dela em risco. Eu tenho que ter essa consciência. Então, quando eu atravesso a rua, eu escuto o primeiro disparo. Só que foi um disparo de fuzil. Não foi efetuado por mim o primeiro disparo. Eu estava andando, eu paro, olho para a lateral.
Não me recordo quem é o policial que fez o disparo, mas os colegas da PM sabem, mas não é o que a gente tem que abordar aqui. Eu atravessei, eu me posiciono de costas pro vagabundo, tiro a minha arma por dentro que estava na parte da frente, eu estava de mochila e boné. Coloquei minha arma por trás do casaco, ocultando. Por quê? E fiquei de costa para a rua. Porque quando ele passasse, eu não ia apresentar ameaça para ele. Eu não era ameaça. Ele tinha que entender que eu não era ameaça. Era um qualquer na rua. Ele não ia ver no olho, né? Só que a minha visão... O rato não ia saber que tinha um gato ali, então, né? Só que a minha visão periférica, ela é muito boa. E eu tenho uma atuação, assim, eu tô te falando por experiência, até mesmo por conta dos cursos de tiro que eu já fiz, que quando eu tô em momentos de estresse, eu tenho uma Autocontrole. Não, autocontrole não. Eu consigo ser melhor do que quando eu tô mais descansado. Eu consigo ter uma performance melhor, melhor no momento de estresse. Eu me sinto melhor, eu me sinto mais confortável e eu consigo entrar naquela visão de tunelamento que a gente fala e eu consigo me destacar melhor nessas situações. Eu consigo ter meu foco totalmente voltado para determinada situação. Quando ele passa e eu tô de costa para ele, ele olha para mim. Se vocês verem um vídeo que foi divulgado recentemente aí, estava rolando na internet, ele olha para mim, mas só que ele se desliga. Ele volta a olhar para os policiais, porque ele falou assim, pô, um cara de costa, tá tranquilo. Ele não viu ameaça nenhuma. Só que eu já olho, quando ele olha, eu já olho em seguida. Ele abre com a menina, ele faz um leque. Fica silhueta A e silhueta B. Ali é empunhadura e entrar, filho. Entrar com sangue no olho para pegar. E aí foi... Tanto é que quando terminou, eu sabia quantos disparos foram efetuados, sabia como eu me comportei. Tanto é que quando ele cai, eu chego perto dele, a primeira coisa que eu faço é com o meu pé esquerdo, eu puxo a arma de perto dele. E isso aí era uma coisa que na hora assim, eu nem lembrava de alguns detalhes, até o dia que eu vim aqui mesmo, eu não estava lembrando, mas você vê que você tem uma postura diferente. E aí, antes mesmo disso, eu olho para os colegas da PM e falo, e aí, menina, tá tudo bem com ela? Tá? Me preocupei, aí já vi que ela já estava com os colegas da Polícia Militar, já estava em segurança, a gente já estava com a arma. E aí, a partir daquele momento, eu não sabia o tamanho da coisa que eu fiz. No tamanho da ocorrência que era aquilo. Eu sabia que eu fiz o certo. Tanto é que eu ligo pro meu delegado na época, que era o Dr. Wilson, falo com ele, o Dr. Wilson estava de férias, ele pediu para que entrasse em contato com o Dr. João, que era o delegado que estava na delegacia no dia como responsável. Né? Ele era adjunto, mas ele era o responsável da ADP nas férias dele. Aí expliquei a situação, e isso, num curto espaço de tempo, de repente a população me cercou, fez uma roda, né? Eu moro em Angra desde pequeno, pô, quem me conhece lá sabe, as pessoas acreditam no meu trabalho, elas veem o que a gente se preocupa. Eu não sou um cara que procuro estar fazendo nada de errado, eu procuro fazer o meu melhor para a população de Angra, para estar sempre desempenhando um bom papel ali, porque assim, é a minha casa, ali é a minha casa, é onde eu me sinto bem, eu gosto das pessoas que estão ali. Tem gente que não gosta de mim, meu irmão. Não, mas isso é normal. É normal. Problema. Se também não tiver, porque tu não tá fazendo a coisa bem feita. Se não tiver quem não gosta de você. Quem não gosta de mim, não tô nem aí, irmão. Quem gosta de mim, pô, muito obrigado. Mais um abraço pros nossos haters aí. Né? Vou continuar fazendo o meu trabalho, porque é o trabalho que eu tenho que desempenhar ali. Então, eu sou prata da casa. O maluco já caiu podre, já. Já caiu fedendo. Aí ele caiu um dos tiros. Um tiro que mais marcou foi o tiro da cabeça dele, que vier no meio da cabeça certinho, ele sai. Ele atravessa 10 pontos. Ele atravessa literalmente a cabeça. Pô, com um tiro de 40, o tiro entrou e saiu. Teve um tiro na espinha aqui, que saiu no ombro. Ele foi cruzado assim, porque é justamente o movimento que eu tive que fazer. Eu tive que ajustar a minha angulação para que não pegasse na menina. A menina corre para o lado de cá, então eu tenho que fazer as correções. E ali é uma correção num curto espaço de tempo. Tipo assim, algumas pessoas vão falar assim, eu não faria, fulano não faria. Eu falo pra você que eu faria tudo de novo. Mas você poderia ter dado merda? Poderia, mas eu fiz uma estratégia que eu acreditava que a minha estratégia era boa e era a única opção que eu tinha. Era como você olhar uma situação e vou falar, meu irmão, ou você pula ou você morre. Você tem que escolher. Então, naquela situação ali, eu optei pela melhor forma de preservar a vida dela. Se não tivesse dado certo ali, eu daria a volta,
entraria pelo outro lado da comunidade, pelo meio da comunidade, sairia na outra escadaria, que é mais pro meio da comunidade. Porque eu ia arrumar um jeito de tentar pegar, mas só que sem apresentar risco à menina. Ali, ele, na hora que ele abre, que eu faço os disparos, que ele já cai ali, a menina tá bem, e a população cerca, a população já vem batendo palma lá de trás. E eu não tinha me ligado muito. Aí quando eles me cercaram, todo mundo começou batendo palma. Irmão, eu dei uma segurada pra não chorar, irmão, porque, pô... Muito maneiro. Foi um negócio assim, mas eu dei uma segurada, eu dei aquela baixada de rosto e tal, mas já tava quase chorando, irmão. Porque, pô, tu é da cidade, tu faz uma ocorrência boa pra cidade, tu uma ocorrência desse tipo, que a gente vê que tantas outras ocorrências... Vereador Flávio 2025. Já passou uma eleição, né? Próxima, pô. Tantas outras ocorrências aí, algumas não tiveram êxito. E, pô, tu vê uma ocorrência dessa magnitude tendo um êxito, e eu agradeço a Deus, né, por ter me proporcionado essa experiência. E só ele sabe o que passou na minha cabeça lá na hora, ele sabe qual era a minha intenção. Por isso que eu me preocupo tanto por melhorar meu condicionamento, minhas técnicas, para poder sempre oferecer meu melhor. Irmão, me permite aí, cara, fazer uma interrupção rápida. Não? Quando você tava numa esquina, né? Isso. Quando tu pega o cara, meu irmão, ele tava ainda com a menina como refém. Isso. E toda a sua ação de refém é meio que cabeça com cabeça. Tu encaixou um tiro na cabeça do malandro, irmão. Então, cara, mas cara, é questão de segundo. Milésimo de segundo. Risco, segundo é 5 tiros que sai. Então, cara, o risco é muito grande. A câmera tu imagina... A câmera Tá contigo agora, vai. Tá comigo? Deixa eu te explicar o que acontece. Realmente que o risco é grande. Só que, se a gente observar, ele tá aqui e a menina, ela se encontra no ombro dele direito e ele tá com a arma. E por vezes ele fazia isso aqui, ó. Por vezes ele fazia alguns movimentos desse tipo. Isso foi fração de segundo. Eu vi essa movimentação, eu tava ali, eu vi. Então, quando eu te falei que ele abre no leque, que o PM chama a atenção dele pro outro lado, ele abre no leque de uma forma que a menina fica lateral, ombro com ombro nele, e a arma dele faz isso. Quando ele toma o primeiro tiro, ele já tenta puxar ela. No que ele tenta puxar, eu já ajustei. E aí foi os disparos fatais, que já foi do ajuste. Eu precisei ajustar, entendeu? E ali, depois que você começa, você não pode parar. Teve até alguns clubes de tiro que fizeram análise do vídeo, fizeram análise do disparo. E até, não sei se posso falar aqui o pessoal do Beabá do tiro. Fizeram análise e eles explicaram isso de uma maneira técnica. Tudo que foi feito ali. E a minha maneira técnica não está só no aprendizado que a gente aprende na Cadepol. Não é um aprendizado de vida, porque por tudo que a gente passa pelos treinamentos, alguns treinamentos, o treinamento de Cadepol, aí o treinamento de vida, que a gente acaba tendo muitas ocorrências com confronto de arma de fogo, e aquela experiência, aquilo ali nos torna um pouco mais calmos para resolver determinadas coisas. Tá? Depois tem algumas histórias aí que... eu quero fazer uma pergunta. Quando o cara abriu ali, foi quando tu entrou, né? Isso, mas justamente foi isso que eu falei com vocês no início. Ele abre, fica ombro a ombro com a menina, e eu tô de costa para ele, e eu olho a oportunidade. É na oportunidade que eu tive que trabalhar. Qualquer sniper, qualquer outro policial que for resolver um caso de sequestro, ele vai olhar a oportunidade. Falar para você que o cara vai efetuar disparo de qualquer maneira, todo mundo olha a oportunidade. Porque a vantagem é do vagabundo. A gente não tá na vantagem, a gente tá na desvantagem. E ele fazia isso justamente porque ele apontava a arma para os policiais. Os PM que estavam de frente. Porque o foco dele era nos PM. O foco era no ele PM. Passou batido. Passou batido, nem viu. Então. Fala, Túlio, pergunta Vem cá, aí. depois que deu tudo certo, parabéns, maravilha. Teve alguma dessas ONG, algum político frouxo que foi te criticar, alguma coisa assim? Assim, que queria pedir tua cabeça, essas coisas? Eu vou falar para vocês assim, o que eu vi dessa situação. Como era uma mulher, não é crítica não, só dá uma observação, mas como era uma mulher e todo mundo viu os vídeos da vulnerabilidade, porque sempre que aparece uma mulher é muito mais vulnerável do que tivesse aparecido um homem. A realidade é essa. Não é demagogia, não. Não é sexismo, não é sexismo. Não é sexismo, não. É porque realmente a mulher acaba transmitindo essa fragilidade bem maior do que um homem.
Então, quando todo mundo viu, acompanhou os vídeos, e também teve o fato de que o vagabundo teve várias oportunidades para se entregar, vários momentos foi conversado com ele, e ele não fez, meu irmão, ali ele estava pedindo. Porque não tem o que se falar. Foi a opção que ele fez, a opção dele. Entendeu? Ali, na verdade, a nossa lei ela deveria ser assim. O cara optou por morrer, ou por entrar num confronto, ou por ser neutralizado, conforme eu falei lá atrás. A gente, como policial, a gente não ganha a responsabilidade de matar os outros, as pessoas. A gente não vai, vou matar. Eu, pelo menos, não penso assim, eu vou neutralizar. Se o resultado for morte, mas decorrente daquela minha ideia de neutralização, porque a neutralização nem sempre você consegue pegar num ponto que não é vital. Entendeu? Conforme eu estava te explicando aqui algumas outras ocorrências que não teve jeito. É delicada. Você chega num ponto que você acaba entrando, o vagabundo acaba indo na fatalidade, mas porque na hora do confronto, quem é polícia sabe, a gente tá tomando tiro, você tem que olhar se tem um outro vagabundo te monitorando do lado, se tem um vagabundo no outro ponto, no outro beco, na outra esquina, se o teu colega está baleado, se o teu colega... Acontece, tá? Nos Estados Unidos acontece, alguns polícias correr da ocorrência, acontece, o tiro tá comendo aqui. Acontece pior, tiro amigo, já. Eu perdi um amigo assim. Triste. Entendeu? Num outro país aí acontece, do polícia largar o outro parceiro sozinho se fudendo, acontece. Turquia, vi muito isso na Turquia. Acontece muito, né? Mas Turquia. O polícia atirar no teu pé, acontece assim, na lateral do teu pé, no meio do confronto, você tá tomando... Isso é mais no Líbano. Vamos contar isso aí depois. Olha só, irmão. Agora meu irmão, vamos lá. Foi tudo maravilhoso e tal. Agora vamos, né, imaginar a merda que poderia ter acontecido. Flávio, de folga, né? Entra na ocorrência da PM, que a PM tava controlando, né? Os policiais ali que pegaram o flagrante tava na situação. Mas que também não são policiais treinados para isso, são policiais de ronda normal, não negociador, não é nada. Mas era o polícia que tava na ação, né? Aí Flávio erra o tiro. Lascado. Perdeu a vítima. Tá lascado. Irmão. Preso pra caralho, vai cumprir a pena toda. Vai vender o fígado e o rim pra pagar advogado. E aí todo mundo ia falar, o policial não tinha nada a ver com isso, ele não era capacitado, isso aí. ele não era preparado, ele se meteu na ocorrência que não era dele, ele não tinha domínio da situação, não tinha perícia, era só um inspetor de polícia e tal. Fala aí, irmão. A realidade, tu falou exatamente tudo o que ia acontecer. Entendeu? Mas graças a Deus, ao bom Deus, não aconteceu. E graças assim, ao conhecimento que a gente tem... E ao teu preparo, né? Ao preparo, mas graças aos amigos que a gente tem, que a gente sempre procurou. Eu, quando fui para 166, em 2013, existia uma separação muito grande entre a polícia militar lá e a polícia civil. Era muito dividido. Um ou outro olhava o cara emburrado, falava de ocorrência e tal. A galera não se dava muito bem. Hoje, os policiais militares que trabalham lá, e se eu posso falar com propriedade, a gente tem uma grande parceria lá, tanto de trabalho. O meu delegado atual lá, que é o doutor Leandro, e o Marquinhos, são duas pessoas que procuram estar fazendo essa união lá com a polícia militar muito mais forte, muito forte, e procuram estar fazendo essas ocorrências. E essa união entre a polícia civil e a polícia militar, ela é muito boa para esse determinado tipo de ocorrência de vulto. Ou outras ocorrências, igual aconteceu lá, alguns policiais, teve um policial que morreu lá em confronto na comunidade. Essa união das forças, porque o policial militar, às vezes ele está fazendo as ocorrências e às vezes ele não tem contato contigo, mas quando o policial civil começa a interagir bem com o policial militar, ele tem uma vantagem, porque ele está paisando numa determinada situação, porque nem sempre a P2 vai chegar. Então, às vezes ele está na vantagem. E os policiais, eles conhecem, ele vê você, ele tem uma boa interação, você tem uma boa amizade. E tanto é que os policiais vibram quando o vagabundo ele cai, vai ao solo. Os próprios policiais que estavam na ocorrência começam a gritar: muito bom, a galera grita e tal. Aí, todo mundo vem me cumprimentar: bom, Flávio, e tu ganhou bravura por isso? Ganhou bravura? Então, eu estou num processo de bravura, tá faltando tomar mais meu termo. Governador Cláudio Castro, acelera o processo aí, pô. Caraca, meu irmão. Não tem... Como é que é?
Fala aí, Claudão. Acho que tá faltando... Seria bom se ele estivesse assistindo a gente. Pode ter, assiste. Pode ter certeza, mesmo. Se ele não assiste, alguém que conhece ele assiste, vai falar pra ele. Tamo com o maior. Pode Será ter que ele certeza. sabe que existe o Fala Mal Podcast? Claro que sabe, tu tá de bobeira. Por que que teve aqui ontem, cara? Porra, como é que não sabe? Porra. Fala aí, Flávio. Não se subestime, Glauber. Aí, pô, pessoal, essa união, essa tranquilidade para fazer o trabalho. E a gente não fez só essa ocorrência junto, então a gente acaba fazendo outras ocorrências junto com a PM e dá essa tranquilidade. Porque você tem essa parceria, essa integração entre as forças. É muito bom isso. Entendeu? Isso dá tranquilidade pra gente trabalhar. Entendeu? Então, isso é um dos pontos que eu acho que sempre vai sempre pesar. Irmão, quando tu chegou em casa, contou pra patroa. Pô, eu sou esse cara que fez isso aí. Ela já sabia, né? Sabe como ela é que foi? tempo, Como é que foi que contou? Ela me ligou porque eu passei de manhã em casa. Eu tava falando com ele. Eu tinha chegado do trabalho de manhã cedo. Aí eu fui falar com ela e tal. Ela, tô cansado, não sei o que lá. E o guarda tava meio estressado, entendeu? Ela não quis conversar comigo. Eu saí puto pra caramba. Aí eu tinha saído de casa meio brigado com ela nesse dia e tal. Aí mandei mensagem pra ela quando eu tinha chegado no centro. Aí depois ela me mandou mensagem, né? Que ela ficou sabendo pelos outros sobre a ocorrência. Me conta, não sei o que lá. Eu falei, pô, agora tu vai olhar o jornal. Porque quando eu passei em casa pra falar com ela, eu tava puto com ela no dia, né? Dá esse agora você vê, né? Não tinha que ter um serviço, né? Do governo, da polícia, seja lá que caralho for. Acabou com a sua ocorrência, é uma coisa que, né, interfere na tua vida. Ninguém aqui é de aço, meu irmão. A gente tem, né, alma, corpo e sentimento, caralho. Algum psicólogo não tinha que ter conversado com ele. Meu irmão, como é que tu tá? Isso aí, não é? Isso não existe mesmo. Você que se vire e foda-se. Cara, mas eu vou falar pra você, Túlio, que você encarou bem, mas tem gente que não vai encarar bem isso. É tipo assim, porque não foi o primeiro auto de resistência meu. Sim, entendeu? cara. Sim, mas no primeiro teve? Não, nem então, é o que eu tô falando, não tem nunca, meu irmão. No meu primeiro auto de resistência, eu tinha, sei lá, 6 meses de polícia. Meu irmão, foi um auto de resistência no meio da favela. Pô, a gente passou por uma situação difícil pra caramba, de vagabundo montaram armadilha. Foi complicado. Nesse dia eu era novinho de polícia. Novinho mesmo. Esse auto de resistência e o moleque que eu matei tinha 16 anos. Pô, uma pistola, acho que era uma Bersa, e 2 carregadores. Prendi mais 2 vagabundos com ele, que viram toda a situação e estavam mesmo com a droga. Tinha droga, mais carregador, mais rádio. Era muita coisa. Então foram 3 criminosos. Um veio a óbito, né? E os outros 2 eu acabei prendendo, né? Flávio, conta que é a ocorrência que tu ficou de contar depois. Teu primeiro auto de resistência, que tu falou que te marcou e tal. E assim, como que o policial lida com isso? Narra pra gente aí como é que foi esse evento, contextualiza a ocorrência, por favor. Quando a gente chegou na delegacia, a gente recebeu uma informação, morador do bairro, falando que os criminosos estariam escondidos em uma casa num local X. Pô, beleza, vamos lá. Aí foi eu, o Vinícius, o Ricardo e o Elber. A gente fez uma equipe lá, às pressas lá, para poder ir ao local. Eu lembro que eu era novinho de polícia. Aí a gente foi para a comunidade. Quando a gente entra na casa que foi informado, o que os vagabundos fizeram? Eles pegaram essas lâmpadas incandescentes, deixaram apagada, foram na cozinha, abriram o gás, deixaram a casa cheia de gás. Estão vendo muito filme americano. Cheia de gás. Porra. E a esfiação tudo pendurada e tal. Pra quê? Quando a gente ligasse a luz... Explodia a porra toda. Realmente a casa estava com a droga, tinha bastante material na casa, bastante mesmo. E só que eles fizeram isso. Aí eu entrei na casa, né? A gente acabou não ligando quando sentiu o cheiro do gás. A gente fui na cozinha, desliguei o bujão. Achei o material na cozinha também, dentro do fogão. Só que aí a gente também estava recebendo informação que os vagabundos estariam na boca, teriam reaberto a boca. Então a gente vai para a boca, sobe eu e o Vinícius. A gente está subindo na escada, de repente a gente viu o moleque voltando em direção morro acima. O Vinícius tentou se acelerar, ele era novinho de polícia igual a mim, mesmo concurso. Eu falei, não, calma, deixa ele ir, vamos bater aqui embaixo e ficar. Aí a gente bateu a localidade, a gente viu ele subindo, não dava para fazer muita coisa, que tinha um portão que dividia de madeira, então a gente estava vendo por cima do portão, não dava tempo de pegar, e a gente também não tinha visto a arma. Aí ele subiu, a gente bateu a parte de baixo, achamos a identidade, algumas drogas e tudo. Aí daqui a pouco eu tô vendo a movimentação do vagabundo, conversa de vagabundo descendo.
Aí a gente viu um barranco, eu abaixei atrás do barranco e falei, Vinícius, abaixa aí. Aí o Vinícius abaixou e eu abaixei. Eu falei, eu tinha uma, não uma experiência, mas eu tinha mais esse negócio de confronto. Aí eu, conversando com o Vinícius, falei, pô, Vinícius, calma aí, relaxa. Tu não serviu o exército não, né? Não. Mas só que o Fábio, ele era ex-PM. E é o que eu falo, eu aprendi muita coisa com o Fábio. Muita coisa mesmo. Ele é um grande amigo. E ele me ensinou muita coisa. Ele me chamava de recruta. Então, o meu apelido na delegacia no início era recruta. Até hoje em dia... Normal, né? Recruta. Eu chamo de novinho. Aí, novinho. Aí quando eu tô escutando, eu esperei mais ou menos o cara ficar na minha direção. Eu tava com um fuzil, um 5.56, e eu já levantei. Não que eu levanto, eu já aponto para ele. Eu não efetuo o disparo. Eu falei, ó, polícia... Aí o vagabundo olhou pra mim, ele tava com uma pistola na mão, nessa mão aqui, e um carregador na outra. E tinha 2 vagabundos atrás. Aí eu falei, polícia, larga a arma. Aí ele boiou e foi puxar a arma. Pô, não puxou a arma, eu dei um tiro. Pegou aqui, no peito dele aqui assim, saiu aqui no omoplata dele. Aí eu já botei o fuzil pros outros 2, falei assim, ó, deita os 2 no chão, porque senão vai sobrar pros 2 também. Deita. Aí eles ficaram naquela, deitou os 2. Aí o Vinícius, que tava comigo, ele, entra. Ele ele falou, caramba, tu matou o moleque, porque foi o primeiro auto de resistência de nós 2. Ele nunca tinha passado pela experiência. Então ele ficou muito nervoso. Eu falei, Vinícius, relaxa, cara, relaxa, olha pro chão. Aí ele olhou, eu falei, a arma ali, cara. Aí ele olhou, caramba, aí ele ficou mais tranquilo. Eu falei, vamos lá. Aí a gente pegou a arma, já peguei os 2 vagabundos. Já desci, aí peguei a mochila dele, tava a droga ali, tudo. Algemei os 2, botei sentadinho aqui, falei, vamos preservar o local. Liguei pra delegacia, ó, prioridade, confronto aqui, tá, tem vagabundo baleado. E eu, muito sereno, eu era muito novinho de polícia, eu tava serenão, foi o meu primeiro auto de resistência e eu tava sereno. E aí, tanto é que quando chega lá no local, chega o Fábio, o André, o Pinho. Aí o Fábio, que esse meu amigão lá, que ele dividia a ponta comigo, né? Às vezes eu fazia a primeira ponta, ele era o segundo, às vezes eu fazia o segundo e ele era o primeiro, a gente sempre fazia esse trabalho. Ele olha assim pra mim, eu muito nervoso, né? Assim, na hora que ele chegou, né? Aí eu falei assim, pô, Fábio, a arma tá ali. Ele olhou pra mim, tá com a arma? Eu falei, tá ali a arma ali, uma berça. Aí ele olhou, me deu um abraço assim, recruta, boa, porra, essa porra mesmo. Isso aí, bom, moleque. Pô, meu irmão, aquilo ali, me deu uma sensação de tranquilidade que eu falei, caramba. Pô, foi muito bacana, assim, tipo, não foi bacana pelo moleque. E depois a gente viu que tinha 16 anos. Aí o pai do moleque subiu. Aí quando o pai do moleque veio, olha só, o confronto foi comigo. Aí o pai dele falou, eu falei pra ele sair dessa vida. Eu falei, olha só, infelizmente, eu falei pro teu filho largar a arma, ele não largou. Ele foi puxar a arma pra mim, não teve jeito. Aí ele falou assim... mas eu já tava conversando com ele direto, poxa, eu falava com ele para ele largar, aí os outros 2 vagabundos que estavam sentados, ainda ficou falando, eu falei para ele pra gente não descer, ele falou que ele queria ver polícia, que se ele pegasse os polícia aqui, ele ia meter bala mesmo. Tava naquela fantasia de que, sou super bandido. Meu irmão, não existe super polícia, não existe super bandido, não existe super ninguém, irmão. Todo mundo é ser humano, entendeu? Só que eu vou fazer meu trabalho porque eu tenho um motivo, eu tenho uma sociedade, eu tenho pessoas de bem que eu quero proteger. Vagabundo, meu irmão, tá só não tem nada a perder, ele tá interessado nos próprios interesses, é na sacanagem dele, é no dinheiro que ele vai botar no bolso, é na ostentação dele. Eu não tô interessado nessa ostentação, porque eu fiz concurso para proteger as pessoas. Não é que eu quero matar, não. Eu tive muito auto de resistência, mas nenhum deles eu falei, quero pegar, quero matar, quero fazer. Não é isso que eu quero para mim. É importante fazer o trabalho, mas não trago isso para minha vida. Não é isso que eu quero trazer para minha vida. Eu quero fazer o trabalho. Se tiver que pegar, eu vou pegar. Se tiver que prender, eu vou prender. Eu prefiro prender no primeiro momento. Mas é confronto que tu quer, parceiro? A gente vai trocar, irmão. Vai trocar. Igual eu não sei se eu falei do assalto daquela vez, mas depois eu conto essa história aí. Então, quando o vagabundo caiu, eu conversei com os outros 2, eles contaram essa história. Eu conversei com o pai do garoto. O pai do garoto ficou muito abalado. 16 anos tinha um garoto na época. Caraca. 16 anos. Assim, eu vi o garoto caindo devagarzinho. A sensação que eu tinha, por conta do efeito da adrenalina, né? O garoto caía devagarzinho, assim. Aí, quando ele caiu no chão, aí caiu o carregador, por um lado, a pistola na mão dele ainda. Aí ele
pô, tentando respirar, o sangue já saindo pela boca e tudo. Foi um tiro só de 5,56. Pô, mas também, né? Foi um tiro, mas pegou bem. Mas o tiro de 5,56, dependendo de onde pegar, não mata. Mas o dele pegou no lugar certo. Pegou no lugar certo, porque ele atravessa por dentro, ele atravessa no meio do coração assim mesmo e sai no omoplata. Então, foi um tiro muito bem colocado. É que o tiro de fuzil, ele vai assim, vai estragando tudo por dentro. E eu tava na parte de baixo, ele tava descendo o morro e eu saí do lado de cá, né, dele. Eu tava muito próximo. Se ele assusta ali também, fosse muito mais rápido do que eu, ele também poderia ter me acertado, mas é aquilo, na hora, eu, por exemplo, eu tenho muita consciência do que eu tô fazendo. Cara, você é um cara vocacionado, cara. Por mais que você treine, por mais que você ouça, te dê conselho, se você não tiver vocação pra isso, se você não tiver o sangue, você não vai estar no teu DNA, irmão. Não adianta. É difícil. Não adianta, cara. E, pô, e assim, não é... Pra gente como polícia, as pessoas vivem de fora, essa porra mesmo, matar vagabundo. Não é assim. Mas não. só que a gente tem que pensar do outro lado. Tem um pai do outro lado, tem uma mãe. Pô, nem toda mãe, nem todo pai defende vagabundo. Tanto é que o pai não defendia. Pô, tu imagina eu ficar comemorando a morte do vagabundo com um pai que tava triste falando que queria que o filho tivesse saído. Porra, como é que o pai ia se sentir? Pô, irmão, todo mundo é pai, ou alguma das pessoas são pais, independente. A gente tem que ter consciência também das pessoas. Isso aí é uma coisa que a gente tem que trazer de ensinamento, meu irmão. Tem que fazer o trabalho de polícia, tem que fazer bem feito, mas a gente tem que ter consciência também emocional com relação às pessoas. Nem toda mãe queria isso pro filho dela. Claro. Porque é o que eu costumo falar. Irmão, se você, quando teu filho nasce, você pode ser o vagabundo, pode ser o polícia, pode ser o político, pode ser puta que pariu, irmão. Ele pega o filho dele no colo, ninguém fala que quer o filho vagabundo para ser morto pela polícia, ninguém quer pegar o filho depois para ver o filho se destruir nas drogas. Então ninguém quer isso. Ninguém quer o mal do filho. Todo pai quer o bem do filho. A não ser os pais que vão querer fazer e maldade isso com o pode filho. chegar na vida do polícia também, né, cara? Infelizmente. Tem casos de polícia que o filho... Então, e o polícia não quer ver o filho morrer também. Então o pai, nós como policiais, a gente... existe já, além de viver nessa linha tênue entre uma coisa e outra, a gente passa pelo sofrimento das outras pessoas. É igual você ver assim, pô, quantos vagabundos eu já matei? Aí você para assim, pô, aquele vagabundo ali, eu lembro num caso que ele tinha acabado a filha dele tinha 1 mês. Aí tu se coloca num lugar, irmão, fala assim, caramba, podia ter sido eu. Aí, pô, meu filho também tinha mais ou menos 4 meses. Isso aí. Talvez se fosse eu, olha como é que meu filho ia ficar. Aí como é que meu filho ia ficar? Então você analisa os fatos e a gente, quando tem uma empatia, independente se é vagabundo ou não é vagabundo, a gente tem que ter uma empatia para a gente procurar sempre fazer o nosso trabalho certo. Porque se a partir do momento que a gente começar a pensar igual a eles, começar a agir igual a eles, irmão, a gente começa a ser bandido travestido de polícia. É isso aí. A sensação e como você lidou com isso. Nós estamos falando de uma ocorrência que foi seu primeiro auto de resistência, né? Pô, lidar com isso, com toda essa consciência que você está passando. Então, justamente por conta dessa consciência, eu pensei nos meus filhos. Na hora eu pensei no bem deles, de estar presente na minha família. Eu não fiquei, igual eu falo para vocês, foi para mim mesmo uma situação que aconteceu com relação à Viva. Eu fiquei tranquilo. Aí você vai falar assim, porra, mas tu fica tranquilo em todos os autos de resistência? Não é, você fica eufórico por conta da ocorrência, porque é boa pra caramba. A tua ocorrência ficou uma ocorrência do cara. Pô, tu imagina a operação, todos os líderes da facção presos, gerente preso, a mão armada presa, um auto de resistência, droga pra prendida. Pô, tu fala assim, pô, puta da ocorrência. Aí você participa dessa toda. Aí tu tem o teu momento de euforia. Aí, mas você depois pensa. Eu fiquei pensando algum dia, no meu primeiro auto de resistência, eu falo pra vocês que eu fiquei pensando 1 mês aí sobre o garoto, eu fiquei vendo o rosto, 1 mês ali, uns 15 dias, imaginando. Eu fiquei... Quando for pra Valhalla, tá cheio de escravo lá te esperando. Não, eu fiquei pensando no garoto, porque pra mim era muito novo, eu tinha mais ou menos a idade das minhas irmãs. Mexeu comigo por conta dessa idade. Olha a idade que o tráfico, ele recruta essas crianças, esses adolescentes, e a idade é muito pequena, a pessoa não viveu nada. Eu fiquei me lembrando... Eu lembrei de mim quando eu tinha 16 anos. Cara, eu tava no 2º grau, tava pensando em namorar e fazer arte marcial. Pô, meu irmão, era isso que eu pensava. Imagina só pensar em tráfico. Pegar uma pistola, botar a pistola na cintura. Pô, por causa de dinheiro. Porra, não é momento, cara. E nem passava necessidade em casa, de repente uma família tranquila. O pai, pelo que o pai falou comigo lá, o garoto não tinha essa necessidade. Ele falou, ele não tinha necessidade disso. Verdade. Mas quer seguir o exemplo, às vezes, do tio, que era traficante. Aí, porra, irmão,
Não dá, não existe isso. E é triste pra gente, é triste. Nunca vou me alegrar na morte, nesse tipo de morte. Entendeu? Pô, o cara foi cruel, igual aconteceu lá do matemático lá, que porra entrava, estuprou, o Adonis foi lá com o pessoal da Core e passou o cerol. E os caras quase se atrasaram com aquele negócio. Que eu fiquei contente. Aquela ocorrência ali foi uma ocorrência que eu fiquei contente. Mas esse moleque de 16 anos também não tem esse potencial ou não? Então, a gente... É aqui, tá com a arma na mão, né? Beleza. É o que eu te falo. Poderia ser eu e minha família ter ficado fodida, triste o caramba, porque eu tava pagando empréstimo na época ainda, que para fazer, até para fazer, meu irmão, pra fazer a Tu não tá mais não hoje? É normal, não, terminou. Pega o outro já, porra. Não, eu tô tentando juntar dinheiro para comprar uma casinha, cara. Vou juntar dinheiro para poder pegar a margem para comprar a casa. Cara, o que acontece? Tu tava, pô, no momento ralando, pagando empréstimo. Pagando empréstimo. Poderia ser comigo, porque para ir para Cadepol eu tive que pegar empréstimo. Peguei 30 mil de empréstimo para pagar apartamento lá para poder botar. Já tava cheio de filhos já também nessa época. Já tinha 2 filhos. Eu tinha 2 filhos. Caramba, O Miguel veio na transição entre eu concluí o curso da Cadepol, né, e o meu primeiro ano de polícia. O Miguel veio nessa transição. O Pietro veio depois na comemoração, quando eu voltei de Barra Mansa para Angra. Animadão. Animado, pô, tô feliz da vida. Fui comemorar com a mulher. O Pietro. Eu falei, meu Deus do céu, 4. Falei, Senhor, dá-lhe 4 filhos é muito filho, maluco. Mas aí, cara, eu vendo essa situação, olhando do outro lado, minha família poderia ter ficado numa situação de merda, os filhos sofrendo até hoje. Mas aí que diferencia o polícia do vagabundo? É o meu pensamento ou o pensamento dele? Sim. Entendeu? Eu sou Estado ou eu sou vagabundo? O que eu sou? Eu tenho que me definir. Eu acho que isso tipo assim, não é falar de paladino da justiça, de ser inocente, cara. Eu, graças a Deus, eu sempre procurei não fazer nenhuma coisa assim, principalmente áudio de resistência que envolve a vida das pessoas, fazer coisas que eu me arrependo. Tipo assim, o cara tava com arma na mão? Show. Foi áudio de resistência. Como é que é o nome agora? Não é mais áudio de resistência, como é que é o nome agora? Morte por intervenção de agente de Estado. É o MIAI. MIAI, né? Aí, pô, se eu faço uma situação que o cara tá desarmado, eu vou me sentir, um merda. Porque eu falei, tá desarmado, mas o cara não tava armado, o cara tá armado. Falei, meu irmão, tá no jogo. Entendeu? Igual outros casos. Teve casos que a gente passar por baixo dos 2 fuzis pendurados aqui, a gente passar na escada lateral, para poder pegar os caras por cima. Pegamos, entendeu? Fizemos umas ocorrências maneiras em Angra, mas é o que eu tô te falando. A gente vai porque os caras estão armados, tem uma ocorrência ali. Ali o cara tá disposto ali, se ele me ver, ele vai me matar. Mas eu não vou ficar pensando igual a ele, eu quero pegar ele. Se eu puder pegar, prender, vai ser meu primeiro ponto é prender. O segundo, não, a prisão foi frustrada, meu irmão, troca de tiro? Vamos então pro pega para capar.